Olá a todos. Neste vídeo eu vou falar sobre o porquê que às vezes você tem que se fazer de estúpido para lidar com as pessoas normais. Quando eu estava a decorrer a eleição dos Estados Unidos, eu estava a reparar um padrão muito diferente na eleição de Trump, porque ele aparecia no podcast a falar sobre coisas que realmente estão acontecendo no mundo, coisas de verdade. Mas quando ele ia para televisão, para meios de comunicação, ele falava, fazia promessas estúpidas, promessas vazias e muitas outras coisas que para mim não fazia sentido. E eu parei a me questionar por quê? Se Trump sabe o que realmente está acontecendo no mundo, por que que ele não diz isso abertamente na TV? Por que que ele tem que estar a fazer promessas vazias, tem que tentar convencer as pessoas por meio da estupidez, basicamente? Obviamente, para mim, as coisas que ele dizia pareciam estúpido, mas para as pessoas normais não eram. Então eu parei por um tempo a pensar nisso. E a conclusão que eu cheguei foi que as pessoas, a maior parte das pessoas não estão prontas para ouvir a verdade. E quando nós dizemos a verdade para pessoas que não estão preparadas para ouvi-las, elas vão resistir e até mesmo nos atacar por aquilo que dizemos. É como dizia no filme de Matrix, as pessoas ficam com uma mente tão inteirada no sistema, tão inteirada no meio de comunicação, que se eles ouvirem algo contrário, eles começam a nos atacar. É por isso que surgiu aquela teoria de conspiração que muitas pessoas falam. Quando alguém diz algo que é assim controverso, mas ao mesmo tempo é verdade. É porque as pessoas, a maioria parte das pessoas não conseguem ouvir a verdade, não estão preparados e não conseguem lidar. Por quê? Porque isso vai lhes fazer perceber que eles estão a viver uma mentira e ninguém gosta de perceber que está a viver uma mentira, principalmente durante um longo período de tempo. Então, eu cheguei a essa conclusão e a outra conclusão que eu cheguei é que, apesar de tudo, o poder está na mão dessas pessoas, o poder está na mão das massas. Então, para Trump ganhar a eleição, ele precisava das massas, ou seja, ele precisava das pessoas que têm o poder, basicamente, porque supostamente é uma democracia, né? Então, se ele precisava dessas pessoas, mesmo elas sendo, pronto, estarem de uma certa forma a viver numa mentira, o que é que ele tinha que fazer? Ele tinha que baixar ao nível delas, porque elas não conseguem elevar, não conseguem subir a nível dele, em termos de conhecimento, em termos de consciência, em termos de mentalidade, em termos de informações, elas não conseguem subir. Então, para Trump conseguir lhes convencer a votar nele, lhes conseguir convencer de que ele é o melhor candidato, ele tinha que descer a nível dessas pessoas e tentar falar com eles de uma forma normal e que, obviamente, para as pessoas que sabem também o que está a acontecer, sabem da verdade, vê isso como estúpido, porque isso não é de todo verdade. E essas promessas, tipo, não fazem sentido. Queremos ouvir coisas reais, coisas que realmente vão causar um efeito positivo no país, né? Não promessas vazias e etc. Isso para nós que sabemos do o que realmente está a acontecer faz sentido, mas para essas pessoas que não sabem, as massas, eles iam ver isso como uma teoria da conspiração. Por exemplo, dizer que o Biden não é a pessoa que realmente estava a governar os Estados Unidos, que tem um deep state, que muitas pessoas chamam de deep state e etc. Se Trump dissesse isso numa TV nacional ou no meio de comunicação, as pessoas iam dizer que ele estava a ser conspiracionista, que isso é uma teoria da conspiração. Mas todos nós que temos informação, temos conhecimento, sabia que é realmente assim, isso que estava a acontecer. Então, obviamente, tudo isso que eu acabei de dizer que Biden não estava a governar os Estados Unidos é tudo mentira, né? É só mesmo coisa de minha cabeça e não leve essa informação a sério. Então, foi essa perspectiva que eu cheguei. Então, às vezes, no nosso dia a dia, quando nós estamos a lidar com as pessoas que não têm um nível de consciência elevado, nós temos que descer a nível dela para evitar certos problemas.
Porque se nós formos ser verdadeiramente rígido com a realidade, entre aspas, porque o que é realidade em primeiro lugar, sobre as verdades e tudo isso, nós vamos acabar por ser considerados loucos, porque infelizmente é assim, as pessoas vão começar a nos atacar. Então, a melhor forma, se calhar, é pretender que não se sabe nada ou que se sabe pouco. E descer a nível das pessoas do nosso dia a dia, as pessoas que passam tempo conosco para evitar certos problemas. Mas no fundo nós sabemos o que realmente está acontecendo no mundo, o que realmente está acontecendo em termos de economia, em termos de política e etc. Então, era essa perspectiva que eu queria trazer nesse vídeo. Eu tive a pensar nisso de manhã. Não tenta discutir com as massas sobre a verdade, porque eles vão começar a te chamar de louco. E nós somos um ser social. Nós dependemos até um certo nível do feedback do ambiente, ou seja, das pessoas. E quando muitas pessoas estão a nos chamar de louco, nós começamos a acreditar que nós somos loucos, porque é isso que o ambiente, essa mensagem que o ambiente está a nos emitir, está a nos trazer, e nós começamos a questionar a nossa própria sanidade. Então, é melhor evitar, mesmo se você tem uma mentalidade definida e sabe que quem você realmente é, quando muitas pessoas estão a ter a mesma opinião sobre você, você começa a questionar a tua própria pessoa. Então, para evitar esse problema de contradição com a tua própria pessoa, evita discutir com as massas sobre a verdade, porque eles quase sempre vão começar a te chamar de louco. Então, era essa a ideia de vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar um like, subscrever no canal e me seguir no Instagram, que é Gerson, com 2 S, _CC. Até o próximo vídeo. Nos vemos.